Vamos continuar aqui, Sociologia da Religião, agora as religiões do Oriente Médio, começando com o judaísmo. Não é uma religião majoritária, tá bem? E qual que é o marco dela? O marco dela é que ela vem para nós como sendo uma religião majoritariamente monoteísta. Embora você leia aqui que é a primeira grande religião monoteísta, existiram outras religiões monoteístas menores, menos expressivas. No próprio Egito, tá bem? Houve uma reforma religiosa de que eles queriam adorar só o Deus Sol. Só o Deus Sol. Só que a reforma religiosa não deu certo. Mas chegou um tempo no Egito Antigo que eles destruíram várias estátuas mesmo para ficar só com a estátua de Ra, só a estátua do Sol. Quer dizer que já teve um monoteísmo antes. E existem outros monoteísmos menores também. Qual que é a diferença desses outros monoteísmos para o judaísmo? É que eles conseguiram fincar raízes, mas demorou, tá? O judaísmo ele demorou porque tanto você pode chamar de judaísmo quanto você pode chamar de mosaísmo. Judaísmo por causa dos judeus, mosaísmo por causa de Moisés. Moisés ele é o profeta de Jeová, por isso você pode chamar de javismo também, tá? Javismo ou mosaísmo, ou aqui no caso judaísmo. Os três nomes cabem também. Bom, quando que começa? Começa com Ezequiel, tá bem? O judaísmo começa com Ezequiel. Aí você vai perguntar, mas e a turma que está antes de Ezequiel? Moisés, Samuel, Davi, e essa turma toda aí, eles eram judaístas? Não. O que eles eram? Mosaístas. De Moisés a Ezequiel, você tem mosaísmo. Qual que era a dificuldade? A dificuldade é que o mosaísmo ele não era assim muito, ele não era um sistema muito organizado. Não era muito organizado. Dependia dos livros? Dependia. Todo mundo sabia ler e escrever? Não. Analfabetismo crônico, tá? Crônico. Quem sabia ler e escrever? Profetas e sacerdotes. E os príncipes, né? Sabiam ler e escrever. E o povo? Não. O povo tinha acesso à Torá de Moisés? Não. Por quê? Material difícil de ser escrito, difícil de ser preservado, caro para ser produzido. O povo dependia dos sacerdotes serem pregadores. Nem todos os sacerdotes eram bons pregadores, nem todos os sacerdotes eles eram letrados, tinham acesso aos manuscritos. Essa é uma realidade. Por isso que você vai ficar com o mosaísmo de Moisés até Ezequiel, e é por essa razão que o povo acabou sendo levado para o cativeiro, porque eles não tinham simplesmente conhecimento da palavra, eles não tinham conhecimento da Torá, dependiam dos sacerdotes religiosos que não cumpriam bem o seu papel. E piorou a situação depois que Davi estabeleceu Jerusalém como a capital do reino e Salomão construiu o templo lá em Jerusalém. Piorou a situação, piorou porque centralizou, criou uma sede. Antigamente não, o tabernáculo ele era móvel, montava e desmontava. Dava para andar com o tabernáculo na tribo do norte, na tribo do sul, nas tribos da Transjordânia, dava para montar e desmontar, que era o projeto de Deus. Esse era o projeto de Moisés, inclusive. Monta e desmonta. Agora, quando Davi chegou e falou, vai ser em Jerusalém, a capital do reino, e quando Salomão disse, vai ser em Jerusalém o templo, pronto, centralizou, criou uma elite sacerdotal, os sacerdotes eram realmente paramentados, se consideravam superiores ao restante de toda a turma. Existiam cidades levitas, tá bem? Existiam 12 cidades levitas espalhadas nos termos de Israel. Só que com a centralização do templo em Jerusalém, esses levitas eles perderam um pouco a função deles, eles viraram mais agricultores mesmo, tomavam conta da vida deles. Essa é a realidade. Vez por outra é que eles atendiam uma escala do templo, vez por outra, mas como estavam muito longe, muitos deles não eram praticantes do mosaísmo. E é por essa razão que o povo de Israel tropeçou várias vezes na lei de Moisés, até que eles foram para o chamado cativeiro na Babilônia.
Nabucodonosor veio, invadiu a terra de Israel e destruiu o templo, destruiu a cidade e levou o povo para a Babilônia. Chegando lá na Babilônia, tem o sacerdote Ezequiel. Ezequiel, ele era sacerdote. E o que fez ele? Levou os manuscritos, levou Moisés, levou os livros dos reis, o livro das crônicas, levou os profetas, que são antes do cativeiro, levou os manuscritos para a Babilônia. Chegando lá, como eles não tinham templo, não tinham onde adorar, eles organizaram uma sinagoga. A palavra sinagoga, né, ela significa um lugar fechado para reuniões. Isso é sinagoga, tá? Um lugar onde nós fazemos os nossos trabalhos religiosos. Ele organizou a sinagoga, organizou o primeiro cânon do Antigo Testamento, com os livros de Moisés e alguns profetas e alguns salmos, e a partir dali nasce o judaísmo. Ali, no cativeiro babilônico, nasce o judaísmo. Agora sim, agora já tem um livro sagrado, agora já tem um cânon sagrado, agora já tem um lugar que ele é um lugar mais limpo, que é uma sinagoga. Pronto. E por que judaísmo? Porque vem da tribo de Judá. A tribo de Judá é aquela que foi levada para o cativeiro babilônico. E as outras tribos se perderam. Se perderam. Só a tribo de Judá é que foi para o cativeiro babilônico. Agora sim, o judaísmo começa a legislar dizendo: essa é a religião dos judeus. Por que nós viemos para cá? E os sacerdotes, os poucos que foram para a Babilônia, disseram: viemos para cá porque nós não obedecemos a lei de Moisés. Qual que é a lei de Moisés? Nós não sabemos. Agora vocês vão saber. Na Babilônia aprenderam a ler, escrever, educaram as suas crianças, estabeleceram um ritmo de aprendizado, de tal maneira que os meninos, a partir dos 5 anos de idade, já eram conhecedores de cor da lei de Moisés. A partir dos 5 anos eles começavam a recitar a lei de Moisés, e eles ficavam assim dos 5 até os 12 anos de idade aprendendo a decorar a lei de Moisés, a decorar. Isso é judaísmo. Qual que é a salvação que é prometida dentro do judaísmo? A crença judaica na vinda de um Messias para conduzir a humanidade. Eles começaram a ensinar a necessidade de um Redentor. Aí você fala: mas e naqueles livros anteriores, tá? De Moisés até Ezequiel? Não havia um messianismo. Não havia um messianismo. O messianismo, ele nasce no cativeiro babilônico. Aprendam isso, tá bem? O que você tinha antes? Você tinha a promessa de um Redentor da humanidade? Tinha. Foi prometido a Davi? Sim. Foi prometido a Salomão também? Sim. Mas o povo de Israel sabia? Não. O povo de Israel não sabia disso. O que eles entendiam? Eles entendiam que a promessa já estava cumprida. Quem que era o grande prometido? Abraão. Abraão era o grande prometido. Eles já estavam na terra prometida. O que faltava? Faltava só eles chegarem ao governo mundial, todas as nações. Mas eles esperavam um Messias? Não. O povo de Israel não esperava um Messias. Onde que nasce a crença num Messias Salvador? Lá no cativeiro babilônico. É lá. Anteriormente, a figura do Messias como uma pessoa humana não existia. Só quem sabia alguma coisa era Davi, lógico, ele era profeta. Davi, os profetas, mas o povo não tinha acesso a esse negócio de o Messias virá. O messianismo, ele vai surgir no cativeiro babilônico. Ele é aquele que vai retirar o povo de Israel do cativeiro babilônico, vai colocar ele de volta nas terras dele, e depois a terra de Israel vai se florescer e vai governar o mundo inteiro. Aí sim, surgiu o messianismo. Antes, não. O que precisa? Precisa melhorar esse messianismo. Por quê? Dentro do judaísmo, inclusive o judaísmo de agora, tá? Dentro do judaísmo, o Messias, ele é um Messias israelense, é para Israel, não é o Salvador da humanidade, e também não é um Salvador pessoal, seu e meu. Ele é um Salvador da nação. Ele não vai ter um contato pessoal com você. Ele é o rei de Israel, o rei de Israel, mais ou menos nos moldes de Davi, tá bom? Parecido com os moldes de Davi. Deu para acompanhar? Isso aqui é judaísmo. Por isso que houve uma luta depois do apóstolo Paulo, por causa do Novo Testamento. O que está acontecendo? É necessário nós sairmos do judaísmo e passarmos para o cristianismo, que também tem as suas falhas. A gente vai dar uma olhada lá, tá? Vou dar problema.
Vou fazer uma pausa aqui para vocês fazerem as perguntas.